Mas, de qualquer forma, é cômico assistir ao Lula celebrando a sua própria mediocridade e ver o governo comemorando uma reunião apressada e mal costurada, cujo resultado foi apenas o compromisso de novas reuniões. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Os presidentes Lula e Donald Trump se encontraram pessoalmente. Chama atenção para uma das declarações do chefe de Estado brasileiro. Após a reunião, Lula disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não está em discussão e que Trump sabe que rei morto é rei posto. Vamos ouvir. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, isso não está em questão, isso não está em discussão. E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. Vamos então ao debate. Boa noite, bem-vindos, Coppola. Queria começar por você. Bolsonaro realmente faz parte do passado? Esse encontro entre Lula e Trump fragiliza ou não o bolsonarismo? Claro que não. Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o encontro entre Lula e Trump foi tardio, mal articulado e improdutivo. E o esforço do governo petista em transformar esse fiasco diplomático em um trunfo político é constrangedor. Vamos começar aqui separando a realidade da narrativa. Primeiro fato, Lula e Trump falaram com a imprensa momentos antes da sua reunião oficial. E conforme a apuração do Estadão, a presidência da República era contra a presença de jornalistas. Foram os americanos que insistiram em dar publicidade e transparência ao encontro, coisa que o governo petista abomina. O Lula só gosta de falar em ambientes controlados, com plateias simpáticas ao seu governo, respondendo a jornalistas pré-selecionados de acordo com uma ordem de perguntas estabelecida pela sua assessoria. Segundo fato, naquela breve conversa com a imprensa, quando Trump elogiou Bolsonaro publicamente, manifestou a sua solidariedade ao ex-presidente, o Lula ficou visivelmente agitado e incomodado. E aí, logo na sequência, encerrou a coletiva de forma abrupta, de forma grosseira, mentindo para os jornalistas, insinuando que haveria oportunidade para entrevistas após a reunião, o que não houve. Terceiro fato, tudo que foi repercutido pela imprensa sobre a reunião partiu do governo brasileiro, sem confirmação do governo americano. No dia seguinte, o Trump limitou-se a parabenizar o Lula pelo seu aniversário, disse que tiveram uma boa reunião e deu a seguinte declaração sobre as tarifas, aspas, vamos ver o que acontece, não sei se algo vai acontecer, mas vamos ver, eles, os brasileiros, querem fechar um acordo, fecha aspas. Qualquer coisa além disso, pessoal, não passa de boato e rumor plantados pelo governo petista no solo fértil da imprensa militante. Aliás, o que chamou mais a atenção no encontro entre Lula e Trump foi justamente o silêncio ensurdecedor dos americanos sobre a proposta brasileira e o aspecto político dessa negociação. O chanceler Mauro Vieira relatou que o Lula defendeu, endossou a atuação do STF contra Bolsonaro, contra os réus do 8 de janeiro, mas quando foi questionado sobre a resposta do Trump aos argumentos do Lula, o chanceler disse que o presidente americano, aspas, ouviu, registrou e não fez nenhuma objeção. Pessoal, na diplomacia, quem cala não consente. Quem ouve sem contestar não está concordando com o que está sendo falado, está apenas ouvindo. Portanto, o Lula falar que provou a sua inocência, que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe e que o Bolsonaro recebeu um julgamento justo, não significa absolutamente nada sem uma resposta dos americanos concordando com essas afirmações. E como disse o Mauro Vieira, o Trump apenas ouviu
e sequer reagiu. Mas, de qualquer forma, é cômico assistir ao Lula celebrando a sua própria mediocridade e ver o governo comemorando uma reunião apressada e mal costurada, cujo resultado foi apenas o compromisso de novas reuniões. A verdade é que Lula agiu de forma ideológica e irresponsável, demorando 10 meses para fazer uma simples ligação para o presidente americano. E por causa disso, o Brasil está exportando 20% a menos para os Estados Unidos e a nossa economia já perdeu bilhões e bilhões de dólares. Finalmente, o sucesso de qualquer iniciativa diplomática não se mede aí pelas suas intenções, mas sim pelos seus resultados. E o fracasso do Lula fica ainda mais evidente quando a gente compara os resultados do comércio exterior no governo petista com o governo anterior. Aspas para uma matéria especial do site noticioso Poder 360. Sob o governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, as exportações do Brasil aos Estados Unidos aumentaram 30%, saindo de 28 bilhões de dólares em 2018 para 37 bilhões de dólares no último ano da gestão. Na parcial do governo Lula, o crescimento acumulado foi de apenas 8%. 30% Bolsonaro, 8% Lula. E para quem acha, Ju, que isso é fruto de uma estratégia geopolítica, já que o Lula está se alinhando com os regimes autoritários da Ásia, a reportagem continua. Aspas. No governo Bolsonaro, as exportações para a China aumentaram 40%. Nos primeiros 2 anos do Lula, a alta foi de apenas 5%. Ou seja, essa reunião aqui, ela não fragilizou o bolsonarismo, ela apenas expôs a incompetência do lulopetismo. Cardoso, queremos te ouvir. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre sucesso ou não da diplomacia, do trabalho da diplomacia. Mas esse encontro, voltando para essa fala do presidente Lula, fragiliza ou não o bolsonarismo? Olá, Juliana. Olá, Caio. Mas é evidente que fragiliza o discurso político de todos os adeptos de Jair Bolsonaro, que precisam, então, buscar certas situações retóricas para não poder encobrir a realidade, ou para poderem tentar encobrir a realidade que parece evidente. Vamos resgatar. Diante do julgamento de Jair Bolsonaro, o Brasil, segundo declara o presidente dos Estados Unidos da América naquele momento, sofreu certas sanções, inclusive caçando vistos às autoridades brasileiras, ou seja, uma clara intervenção na soberania nacional. Naquele momento, os defensores de Jair Bolsonaro ficaram exultantes. O próprio filho do presidente disse, não, é agora, a punição vai vir mais, a coisa vai esquentar, vai piorar, olha lá, se meu pai for condenado, muito pior, muitas coisas muito piores vão acontecer. Chega inclusive a sugerir que o Brasil pudesse ser invadido pelas forças dos Estados Unidos da América. E muitas pessoas passam a defender os Estados Unidos como se fosse a sua pátria, como se não fôssemos nós, brasileiros, os atingidos pelas sanções de Donald Trump. O mal ao país pouco importava. Efetivamente, o que importava era a derrota efetivamente posta de um país que soberanamente reagiu pela voz de um presidente que não se curvou, de um presidente que soube se colocar e defender a soberania do país. Contra esta posição de um presidente que defendeu a soberania, até a bandeira dos Estados Unidos da América foi levada na Avenida Paulista, como se nós fôssemos estadunidenses, quando nós somos brasileiros e brasileiras, quando nós queremos o sucesso de situações que evitem punições ao Brasil. Ah, mas a incompetência é do Lula. Como? Ficou visível e toda a imprensa brasileira e dos Estados Unidos mostrava que o governo dos Estados Unidos não queria dialogar, não abria espaço para negociação. Ah, então o Lula tem que ser submisso e olha, pelo amor de Deus, me atende. Não, nós temos que ser altivos. Altivez é a força central de um país soberano. Um país soberano não se curva. E nós dissemos, queremos conversar com os Estados Unidos. Abram as portas em condições que sejam aceitáveis, assim o faremos. O quadro começou a ser amenizado quando na ONU Trump encontrou o Lula e ele sinalizou positivamente, dizendo, olha, o Lula parece um bom sujeito, quero falar com ele. Abriu-se então as portas e passou-se um bom tempo, não foi nada de improviso, se procurando uma reunião em Campo Neutro. Por que Campo Neutro? Porque nos Estados Unidos nós vimos o vexame que Trump submeteu a certos presidentes como Zelensky. Então num campo neutro, com os devidos resguardos, com os devidos cuidados, e Trump topou. E então temos a primeira reunião entre dois chefes de estados que representam países soberanos. O Brasil não estava de joelhos, nem Trump de joelhos. Conversaram de forma altiva. E a partir daí acontece
como sempre acontece em quaisquer relações diplomáticas entre países. Se marcam várias reuniões, justamente para discutir tarifa, situações, as situações, mas deixando claro que não estava mais em jogo, porque o Brasil não admite, porque o Brasil não se curva a eventual salvação de Jair Bolsonaro perante o judiciário. Isso foi virada de página. Isso virou passado. Agora estamos discutindo o Brasil, relação com os Estados Unidos, dois países que sabem efetivamente que são países soberanos. Uma potência mundial, outro um país em desenvolvimento, mas que não menos se orgulha da sua altivez, da sua soberania. Claro que aquelas forças que defendem Jair Bolsonaro vão tentar dizer que está tudo errado, que o Lula é culpado de tudo, que o Lula fez isso, que fez aquilo, ele é culpado de sofrer sanções, a culpa é do Lula que atrasou a reunião, como se os Estados Unidos não tivessem fechado as portas para a negociação. E Lula é culpado de tudo, até de incendiar Roma, possivelmente. Mas a verdade é que a verdade é tão fática, tão óbvia, tão evidente, que parece claro que tudo isso acabou sendo um inicial prenúncio de sucesso. Eu quero ver como é que vão ficar os bolsonaristas se realmente as tarifas começarem a ser reduzidas. Aí vão dizer, não, foi o Trump que foi magnânimo, não foi Lula que foi competente. Alguma história vão inventar. E tem que inventar porque não tem recuo. Os que torceram pelos Estados Unidos, os que torceram para que o Brasil ficasse de joelhos, os que levaram a bandeira dos Estados Unidos no dia da pátria na Paulista, tem que inventar alguma coisa para poderem dizer que tudo é culpa do PT, tudo é culpa do Lula, e não do extremismo de direita, da dimensão autocrática que Donald Trump dá aos Estados Unidos da América. Afinal, eles não acham que o Brasil deva ser respeitado. Eles preferem ver o Brasil de joelhos, justamente para que seu aliado político possa se vangloriar e dizer, os curvei. Só que o Brasil não se curvará. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja,
pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República. Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado. Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.